Olá, pessoal. Hoje, então, vamos começar nosso PET Acutia com o tema de fundo de intubação. Primeiro, começando com a KT. Como é que é o tema aqui? Barrinha de passo, é isso? Ah, desculpa. Boa, valeu. Bom, então eu vou apresentar o primeiro estudo. É um estudo que saiu numa revista de emergência pré-hospitalar. É uma comparação de intubar com sequência rápida e intubar com etomidato no contexto do atendimento pré-hospitalar no transporte aeromédico. Eu tenho que passar? Não vai passar sozinho? Então, só para contextualizar um pouquinho, etomidato é uma droga bastante usada para intubar no contexto de emergência. Quando a intubação é assistida por medicação, em alguns contextos ela não é. O mecanismo de ação é agonista GABA. A parte boa é que ele tem um tempo até o efeito curto e uma meia-vida curta também. É uma droga que tem estabilidade hemodinâmica e de potenciais efeitos colaterais, a gente sabe que gera baus mioclônicos, que às vezes pode atrapalhar no contexto pré-hospitalar, e inibe a 11-beta-hidroxilase, podendo causar insuficiência adrenal. Já a sequência rápida de intubação, a ideia é minimizar o risco de aspiração de conteúdo gástrico, aumentar a chance de sucesso na primeira passagem. Ela consiste na administração quase simultânea do bloqueador com o sedativo e é usado contraindicado em pacientes que têm preditores de viária difícil, uma contraindicação relativa. O que a gente tem de estudos prévios a esse estudo que eu vou apresentar, que é de 2006, a maior parte eram cortes retrospectivas, ficava bem duvidoso se tinha alguma diferença. Na maior parte dos estudos não tinha uma diferença significativa entre intubar com bloqueador, sequência rápida, e intubar só com sedativo, ou, na verdade, alguns nem reportavam uso de sedativos, mas a grande parte deles não avaliava dificuldades da intubação, que pode ser um desfecho significativo. A pergunta do estudo é se o uso de só etomidato comparado com sequência rápida de intubação, usando etomidato e succinil, levaria a condições similares de laringoscopia no contexto pré-hospitalar, especificamente aí falando de transporte aeromédico. O desenho do estudo, então, é um desenho de crossover. Eles fizeram 6 meses em cada protocolo, eram 2 equipes de transporte aeromédico que já trabalhavam juntos há bastante tempo, uma equipe experiente. Primeiro, uma delas ficava no protocolo só etomidato, enquanto a outra ficava succinil e etomidato, e depois elas trocavam, depois 6 meses. Eram estudos dos pacientes que foram intubados sem medicação, os pacientes que eram crianças muito pequenas, são menores de 10 anos, ou que tivessem, por qualquer motivo, usado sedativo ou bloqueador neuromuscular antes de ter usado etomidato para intubação. No grupo apenas etomidato, que era o grupo intervenção, eles faziam 20 miligramas por quilo para um adulto padrão, e se fosse obeso ou se fosse criança, eles ajustavam essa dose para 0,3 miligramas por quilo. E no grupo sequência rápida, eles usavam etomidato e succinil na dose de 1,5. Lembrando que no grupo etomidato, eles podiam usar dose a mais de etomidato ou usar succinil, e no grupo sequência rápida podia usar dose mais alta de medicação também. O desfecho primário do estudo, então, são as condições de laringoscopia, eles avaliaram isso por 3 scores. Então, o LGS, que seria Laryngoscopy Grading Scale, o que eles viram era a condição de relaxamento da mandíbula, se o paciente fazia resistência, em relação às cordas vocais, se elas estavam abertas ou fechadas ou intermediárias, se elas se mexiam, e se o paciente reagia à intubação tossindo ou com movimentação de membros. Outro desfecho seria a porcentagem da visualização da abertura glótica, então seria isso aqui, da comissura anterior até a aritenoide, seria 100%, e aí qualquer coisa menos que isso era graduado visualmente, aí numa escala para tentar ser mais objetivo. E também tinha uma escala que eles usavam uma coisa mais subjetiva, que era se a laringoscopia foi de muito fácil, que seria o número 1, até muito difícil. Então, uma pesquisa de satisfação aqui de como foi a intubação. A análise estatística foi feita tanto análise por protocolo quanto por intenção de tratar. As variáveis quantitativas, eles testavam a diferença com teste não paramétrico de Mann-Whitney, e as categóricas usavam teste exato de Fischer. Em relação aos resultados, eles viram que 72 pacientes foram intubados nesse período todo, sendo 49 pacientes só incluídos na análise, porque 19 foram intubados sem medicação, 2 crianças eram muito pequenas, e 2 usaram midazolam antes. A maior parte deles era por trauma, principalmente trauma automobilístico.
Desses 49 pacientes incluídos na análise, 24 foi intubado só com etomidato e 25 foi feito sequência rápida de intubação. Como não eram estudos randomizados, eles compararam as características de base e chama a atenção que a única coisa que diferia era um peso mais alto no grupo etomidato, também tinha um pouquinho mais de homem, mas nada que fosse significativo do ponto de vista estatístico. No grupo etomidato, eles usaram uma média de dose de 0,28 miligramas por quilo, sendo que 63% precisou de mais medicação e a maior parte usou succinil depois. E no grupo sequência rápida, só um paciente precisou de mais medicação. Em relação às condições de laringoscopia, que era desfecho primário, quem tinha aquele score bom ou aceitável, que eles consideraram que isso era aceitável no pré-hospitalar, etomidato 13% versus 79% no grupo succinil. Lembrar que a análise foi feita, as tentativas que tinham etomidato com succinil incluíam aquelas que tinham sido só etomidato e que acabaram virando etomidato com succinil. De porcentagem de abertura glótica, no grupo etomidato só 12% e 60% no grupo sequência rápida, e a dificuldade subjetiva de intubação também significativamente diferente, 4,7 no grupo etomidato versus 3 no grupo sequência rápida. Quando eles analisaram por protocolo, a diferença entre etomidato e sequência rápida era bem grande, então 25% teve sucesso sucesso na intubação no etomidato e 92% no grupo de sequência rápida. Por intenção de tratar, isso diminuía, mas ainda com significância estatística. 4 pacientes no grupo de etomidato não conseguiram ser intubados, acabaram sendo manejados com BUL, 3 pacientes foram submetidos à via aérea cirúrgica e um paciente foi intubado pelo nariz. Só para mostrar quem eram os intubadores, então eram 14 membros da equipe, eles eram basicamente paramédicos ou enfermeiros, alguns às vezes até com as 2 titulações, e eles intubaram, no fim, cada um acabou intubando meio que pouco. Chama a atenção também que eles tinham bastante experiência. Do ponto de vista de complicação, dos pacientes que foram intubados só com etomidato, 8 tiveram fecharam os dentes, talvez algo parecido com um trismo, que poderia ser consequência do uso de etomidato e talvez revertido com o bloqueador. Não teve realmente instabilidade hemodinâmica, só um paciente que caiu a pressão abaixo de 100. E das doses, chama a atenção que os pacientes que receberam só etomidato, 9 deles receberam 40 miligramas, só que desses a maior parte era obeso mesmo, então a dose fazia sentido. Só 3 pacientes tinham um peso menor, acabou sendo uma dose maior de etomidato. Por outro lado, os pacientes no grupo etomidato que tinham um peso estimado maior que 100 quilos, 7 deles receberam só 20 miligramas de etomidato, então talvez uma dose insuficiente para intubar. De conclusões do estudo, quem usou só etomidato teve piores condições de laringoscopia, maior dificuldade de intubação conforme uma avaliação subjetiva e menor sucesso na intubação. Acho que comentários pessoais do estudo aí. É um estudo incêntrico, não randomizado, não cego e com poucos pacientes. Era um contexto diferente do nosso, um contexto pré-hospitalar, predominantemente trauma. Eram desfechos relevantes, então facilidade da laringoscopia, mas era um desfecho substituto. Como era, depois que acontecia que as pessoas tinham que se lembrar do como que era a laringoscopia, pode ser sujeita a viés de recall. E os pacientes no grupo só etomidato eram mais pesados. Então, talvez a gente tenha errado a dose, talvez por isso não tenha ficado tão boa a laringoscopia. É isso. Nossa. Não, acho que só o primeiro. Tá, então dando continuidade ao PET de sequência rápida de intubação, eu vou apresentar esse RCT publicado no Lancet em julho de 2009, que compara o uso de etomidato e ketamina na sequência rápida de intubação. Bom, a gente sabe que no contexto de emergência a gente acaba abrindo mão da sequência rápida de intubação e nesse contexto a gente tem uma preferência por uso de etomidato, especialmente em pacientes com instabilidade hemodinâmica. Mas dado o risco demonstrado em alguns estudos prévios de uma possível supressão adrenal e talvez um consequente aumento na morbimortalidade desses doentes por conta do uso do etomidato, o uso dessa medicação acabou sendo questionável se realmente tinha alguma segurança ou não.
A partir daí, foi levantado a possibilidade de fazer uma comparação de morbimortalidade precoce e com acompanhamento depois de 28 dias em relação ao uso do etomidato e da ketamina. Acho que ele não está correndo, vou por conta, tá? A metodologia do estudo foi um estudo prospectivo, randomizado. A randomização era feita por blocos fixos de 4 pacientes. Ele era cegado para os cuidadores, então médicos e enfermeiros da UTI que recebiam um paciente acabavam não sabendo em que grupo o paciente pertencia. Foi realizado de abril de 2007 a fevereiro de 2008, em 12 serviços de emergência, que eram geralmente atendimento pré-hospitalar com ambulância, e 65 UTIs na França. Foi feita uma análise estatística por intenção de tratar, modificada, e para cálculo de amostra, eles levantaram a necessidade de 650 pacientes para que tivessem um poder de 80% e um erro tipo 1, 0,05, isso levando em consideração potenciais perdas no meio do caminho, potenciais perdas e também a necessidade de ter aproximadamente 200 pacientes que fossem entubados por trauma ou sepse, visto que eles queriam fazer uma análise desses 2 subgrupos. Dito isso, a nossa população era composta por pacientes adultos com necessidade de intubação de urgência, que foram excluídos aqueles pacientes que tinham alguma contraindicação a medicações de sequência rápida de intubação, que tivessem tido uma parada cardíaca ou uma gestação conhecida. Depois da randomização, os pacientes também foram excluídos, e aí por outros motivos, por isso a análise por intenção de tratar modificada, eles foram excluídos quando morreram antes mesmo de chegar no hospital, ou quando tiveram alta bem da UTI com menos de 3 dias para tirar a viés, e ao mesmo tempo ter contabilizado só aqueles pacientes que realmente estavam mais graves. Então, foi dividido em 2 grupos, um dos grupos recebeu ketamina, no outro grupo recebeu etomidato, ambos na dose que a gente costuma utilizar. Os 2 receberam bloqueador neuromuscular, e foram mantidos recebendo essa analgesia com mida e fenta ou sulfentanil, sem diferença entre os grupos nesse sentido. E o objetivo do estudo, como a gente tinha falado, era comparar a morbimortalidade precoce, inicial, e em um segmento de 28 dias depois do uso de ketamina ou etomidato nessas doses. Como desfecho primário, eles avaliaram a presença de disfunção orgânica, quantificado através do SOFA, um SOFA máximo obtido nos primeiros 3 dias de UTI. Essa avaliação foi feita nos primeiros dias porque se levava em consideração que o etomidato ia ter uma supressão reversível e que acontece até 48 horas depois da administração da medicação. Como desfecho secundário, esses pacientes foram acompanhados por 28 dias, aí foi levado em consideração mortalidade, dias livres de UTI e dias livres de suporte orgânico, como droga ou ventilação mecânica, né? Eles analisaram outros parâmetros também, daí não como desfecho, mas foi feita uma comparação, desde uma diferença do SOFA, então, em relação à admissão e o máximo que o paciente atingiu naqueles 3 dias, o motivo da internação, da intubação, enfim, uso de droga vasoativa, de ventilação mecânica, mas os parâmetros que mais chamavam a atenção foram a dificuldade de intubação, que também foi analisado nos 2 grupos, e a critério médico, os pacientes poderiam ou não ser avaliados, ele não deixa claro no estudo o porquê, mas os pacientes poderiam ser avaliados ou não pela presença de insuficiência adrenal. E aí essa insuficiência adrenal podia ser aferida através de uma dosagem de cortisol randomizada ou depois de um estímulo com ACTH. Para garantir a segurança da intubação, para poder comparar a segurança também, eles levaram em consideração alguns eventos adversos graves, bem como a variação na pressão, então antes e depois do procedimento, e entre os eventos adversos graves eles destacaram a PCR durante a intubação. Indo para os resultados, então, dos 689 pacientes levantados, eles fizeram análise por intenção de tratar de 469, sendo 234 no grupo etomidato e 235 no grupo ketamina. Eu não trouxe a tabela inteira, mas as características dos 2 grupos eram bem parecidas entre si. A maioria deles foi intubado por coma, e chama atenção, lembra que eles queriam ter pelo menos 200 pacientes admitidos por trauma ou por sepse. Pouco mais de 100 pacientes foram intubados por trauma e 76 pacientes foram intubados no contexto de sepse. Além disso, quando a gente faz uma comparação dos resultados mesmo, nenhuma característica apresentou diferença significativamente estatística entre os 2 grupos. Então, nem do desfecho primário, a presença de disfunção orgânica, lá o SOFA máximo na admissão, nem desfechos secundários, como a variação do SOFA, ou mortalidade em 28 dias, saída de UTI, ou não uso de suporte orgânico de vida também nesses 28 dias, e outras análises que eles fizeram também de dificuldade de intubação, de variação pressórica, ou mesmo do uso da não necessidade de droga vasoativa nesse período de internação, né? A única coisa que chama a atenção de diferença entre os grupos
é que dos 232 pacientes, 116 em cada grupo, que os médicos optaram por fazer uma análise do eixo adrenal, foi visto que o grupo etomidato tinha menor cortisol basal, a maioria na verdade, um número maior deles não eram respondedores ao estímulo com ACTH e tinham mais insuficiência adrenal. Mas chama a atenção que mesmo no grupo ketamina, aproximadamente 50% dos doentes tiveram uma insuficiência adrenal. Além disso, quando eles fizeram análise de subgrupo, considerando pacientes entubados por trauma ou sepse, também não tinha uma diferença significativa, nem no SOFA máximo, lá nos primeiros 3 dias, nem na mortalidade relacionada à causa ou medicação, né? Então, o estudo chegava à conclusão que uma dose única de etomidato não aumentaria a mortalidade ou morbidade quando comparada à ketamina na UTI, que a presença de disfunção orgânica naqueles 3 primeiros dias, o SOFA máximo, também não teve diferença entre os grupos, mas ele questiona se isso não seria diferente caso a gente fizesse uma análise específica dos pacientes com sepse, visto que teve um N pequeno de 76 doentes. Então ele considera, será que isso não é um falso negativo? Teve falta de poder pelo N pequeno. Além disso, ele coloca também que a disfunção do eixo adrenal foi muito bem documentada no estudo com o uso do etomidato, mas que isso não teve impacto em morbimortalidade. Então, será que isso realmente traria alguma repercussão para o doente? Os estudos anteriores sugeriam que o uso do etomidato aumentava a mortalidade naqueles pacientes que eram não respondedores ao estímulo com ACTH, mas esse estudo não demonstrou isso. Ele chama atenção também para aquilo que eu falei, de que aproximadamente 50% do grupo ketamina apresentou insuficiência adrenal, então que a própria doença crítica poderia justificar a insuficiência adrenal, e mais do que isso, que a gente sabe que uma possível insuficiência adrenal poderia justificar um aumento da mortalidade dos pacientes em UTI, mas a gente não sabe se isso é causa ou consequência. Ele tem insuficiência adrenal porque ele está muito grave, ou a insuficiência adrenal que justifica o aumento da mortalidade dele, né? Também não houve nenhuma diferença em relação à intubação desses doentes, e o estudo conclui, no final, que a ketamina é uma alternativa segura ao uso de etomidato em pacientes críticos, especialmente naqueles sépticos. Mas apesar dessa ser a conclusão final do estudo, quando a gente lê, assim, fica muito tendenciado para que, na verdade, a escrita quis mostrar uma segurança do etomidato, e não comparar o etomidato com ketamina, assim. Isso me chamou bastante atenção. Isso. Oi, gente, eu vou continuar. O meu trabalho aqui também é comparando etomidato e ketamina na intubação de emergência, é um estudo clínico randomizado. Ele começa já citando o trabalho da Ana, que tem uma exploração lá no apêndice do trabalho que a Ana apresentou, tentando mostrar que nos pacientes sépticos, talvez a ketamina tivesse algum benefício de sobrevida, apesar do N ser muito pequeno, não tivesse poder. Eles usam uma análise de qualidade feita no hospital deles, que sugeriam que o etomidato estava associado com uma diminuição de 13% de sobrevida. Além disso, saiu desconfigurado aqui, não dá para ver, mas tinha uma dúvida da ketamina também, não era só que o etomidato era bom. A ketamina nos pacientes sépticos, aqui está o amarelo, não deixando vocês verem, mas aumentava o número de hipotensão. Então, enquanto o etomidato era 50%, a ketamina em algumas coortes retrospectivas era 70%. A pergunta do trabalho era se a ketamina estava associada com maior sobrevida no D7 após uma sequência rápida de intubação, num contexto de emergência comparado com o etomidato. O desenho foi um estudo randomizado unicêntrico, ele foi desenvolvido em Dallas, nos Estados Unidos, num centro de trauma nível 1, que é um centro terciário. São as doses que todo mundo já falou aqui. O etomidato foi de 0,2 a 0,3, a ketamina de 1 a 2 miligramas por quilo. A intubação era feita por um time de via aérea, centrado no anestesista que não cuidava desse paciente depois. A população de inclusão eram pacientes adultos, com mais de 18 anos, e exclusão, grávidas, aqueles pacientes que não precisavam ser sedados, porque estavam parados ou obnubilados, que precisavam de uma intubação acordada, que tinham alergia, ou que em algum momento, no segundo momento, quando foi oferecido o termo de consentimento, ele optou por sair do trial. De novo, amarelo longe, para vocês verem, mas aqui no desenho, o que chama muita atenção, 1.900 pacientes foram elegíveis para o trabalho,
Só que houve uma exclusão de 1.500 pacientes, e uma grande porcentagem dele, 396, foi por opção. O médico que foi intubar o paciente escolheu por não incluí-lo no trabalho. No restante, então, 800 pacientes foram randomizados, ficou no final 396 no grupo etomidato, 395 no grupo ketamina. A perda aqui foi, depois que randomizou 800, a perda foi bem pequena e por perda de segmento. O desfecho era sobrevida no 7º dia, o desfecho primário, e o desfecho secundário, eles viram a sobrevida no 28º dia, duração de ventilação, tempo de UTI, uso de vasopressor, o SOFA no dia 1 e no dia 4, e o diagnóstico de insuficiência adrenal, muito parecido com o trabalho anterior. Eles fizeram alguns desfechos exploratórios, o que chama mais atenção é esse colapso cardiovascular pós-indução. Tinha aquele trabalho que sugeria que a ketamina poderia gerar hipotensão nos pacientes sépticos, e tem esse conceito da Vanderbilt aqui, o que seria colapso pós-indução de IOT? Seria que o paciente, ou ele fica hipotenso, com pressão menor que 65, ou você aumenta o vasopressor, você faz bolos de vasopressor, ou ele para e morre dentro de 1 hora. Mas é tudo ou. Bastaria um desses fatores aqui para a gente falar um colapso pós-indução. O que da tabela 1 do trabalho, a gente vê que a maioria foram homens brancos de meia idade, então em torno de 61% dos pacientes eram brancos, e chamava atenção, o que deixava um pouquinho desigual os grupos, é que na categoria, essa score aqui, é um score de funcionalidade, A, B, C, D, fala de ter uma doença crônica e limitante ou não limitante. O A é pacientes previamente rígidos, sem nenhuma doença crônica. Acredita em mim, aqui é 18 ponto alguma coisa. Então, é maior aos pacientes livres de outras comorbidades no grupo etomidato, mas é a única coisa que chamava um pouco de atenção. No restante, principalmente as causas que levaram à intubação, então a gente tinha bastante choque, insuficiência respiratória aguda, questões neurológicas, e os parâmetros pré-intubação foi bem randomizado, assim, não tinha nenhuma diferença entre os grupos. Esse é o desfecho primário. Então, no D7, que é essa primeira linha aqui, é um Kaplan-Meier, né? Dá para ver que realmente favoreceu o grupo ketamina, a sobrevida, o vermelhinho é ketamina, favoreceu o grupo ketamina em relação ao etomidato, mas essa diferença não se mantém no D28, que já era um desfecho secundário. Nos outros desfechos secundários, além da sobrevida no D28, então duração de intubação, duração de tempo de UTI, o SOFA no dia 1, no dia 4, não houve nenhuma diferença entre os dois grupos. A única diferença foi no colapso que os pacientes tiveram pós uso de ketamina. Então, a princípio, o grupo da ketamina, eles tiveram um colapso hemodinâmico com aquela escala do Vanderbilt maior do que o grupo de etomidato. Isso aqui é só um gráficozinho visual, então saiu em alguns lugares. Esse trabalho, que é o EVK, a sensação que dá é que no D7 favorecia a ketamina, mas isso não se mantém no D28. No segundo dia, os SOFAs dos dois pacientes são iguais, inclusive a dosagem de cortisol nos dois grupos são iguais. Na verdade, assim, são diferentes, mas não estatisticamente significativa diferença. Os autores dizem o seguinte, que a sobrevida foi maior no grupo de ketamina, só que, se você vai calcular, a chance dos pacientes que tomaram etomidato de estarem mortos no D7 era 1,6 vezes maior do que o grupo ketamina. Só que essa diferença não se mantinha no D28. E aí algumas discussões, né? Qual seria a relevância da sobrevida tão precoce assim no D7? A gente não sabe esse cuidado pós, assim, como esses pacientes foram cuidados. Será que tinha a ver com algum cuidado mais imediato que eles foram submetidos? Se faltou poder na hora que chegou no D28 por isso, porque a gente não percebeu uma diferença. Tinha uma questão que era um viés de seleção, lá atrás, aqueles pacientes que foram excluídos por, não tem muito um porquê, era porque a pessoa que estava intubando optava por não colocá-lo no trial, apesar de ser elegível para o trabalho. E um viés de performance, porque o trabalho era aberto, ele até discute um pouquinho que eles pensarem como cegar para os médicos da UTI, mas como a prescrição era aberta, enfim, toda a sequência era aberta, não tinha como cegar, eles não conseguiram criar um método que cegasse
o cuidado na UTI, então talvez a gente tivesse um viés de performance. É isso. Desculpem o amarelinho. Valeu, Ian. Olá, bom dia. Meu nome é Gabriel, eu sou R4 de terapia intensiva. Vou aqui falar desse estudo, acho que vai ser uma pegada um pouco diferente da de vocês. É sobre intubação também, mas é o uso de succinilina versus rocurônio na sequência rápida de intubação. O estudo prospectivo randomizado, publicado na Critical Care em 2011. Certo, contexto. A gente já viu que a sequência rápida de intubação é a forma melhor de intubação assim, na emergência e na UTI. Succinil e rocurônio eles são amplamente utilizados para esse meio. A succinil ela tem um efeito mais rápido, mas tem algumas contraindicações que a gente já sabe, eu vou falar. E apesar de mais demorado, de início de ação mais demorado, o rocurônio é uma escolha. A pergunta do estudo basicamente é qual o melhor bloqueador neuromuscular na sequência rápida de intubação, se é a succinilcolina ou o rocurônio. A população eram pacientes na UTI ou emergência, candidatos à sequência rápida de intubação, critérios de inclusão maior que de 18 anos, os critérios de exclusão, basicamente são os critérios que a gente conhece das contraindicações à succinilcolina mesmo, né, pacientes com hipercalemia, doenças neuromusculares, tetraplegia, alergia ao rocurônio, indicação de intubação acordado com broncoscópio, gravidez, e ele também coloca ausência de profissional qualificado para o estudo. Foram dois grupos, então, um grupo com rocurônio na dose de 0,6 mg por quilo, o outro com succinil miligrama por quilo, desfecho primário, incidência de dessaturação maior que 5%, e secundário, duração de sequência rápida, número de tentativas e consequências hemodinâmicas. Foi um estudo feito no Hospital Terciário da Suíça, em UTI, de agosto de 2006 a junho de 2010. O software utilizado foi o SPSS 15, a randomização foi feita por envelopes selados, o tamanho da amostra foi calculado considerando que cada grupo devia ter uma diferença de 250 pacientes para detectar uma diferença de 20%, assumindo um poder de 90% com um alfa de 5. Ele coloca que após a análise interina, que já estava programada em 100 pacientes do grupo succinil, eles viram que seriam necessários só 200 pacientes em cada grupo. Foi utilizado o teste de Fisher para variáveis categóricas e o Student, ANOVA e Mann-Whitney para variáveis contínuas. Aqui a gente vê, então, foram 579 pacientes elegíveis. O que acha? É porque... entendi. Randomizados 420. Não teve perda de follow-up, mas aqui a gente viu que 132 pacientes eles foram excluídos porque não tinham um profissional assim qualificado que ele coloca, e foram excluídos, aí no final foram 200 no grupo succinil e 201 no grupo rocurônio. Foram excluídos 8 pacientes no grupo por registro duplo e no outro 7 também. Aqui a gente vê na tabela que a maioria dos pacientes tinha em torno de 60 anos, a maior parte masculino, com a parte também, os grupos bem balanceados. A indicação de intubação geralmente foi por falência respiratória, depois rebaixamento do nível de consciência, depois choque. Aqui a gente vê já que isso foi no início da pré-oxigenação, a saturação dos pacientes, no final da pré-oxigenação e depois 2 minutos depois da intubação. Esse é do desfecho primário, se houve uma queda de saturação maior que 5% durante o procedimento, e não teve diferença estatística entre os dois grupos. Aqui a gente vê de duração do procedimento, aqui o grupo succinil e o grupo rocurônio, a gente vê que o grupo succinil teve um tempo menor, uma média de 14 segundos de com relação ao grupo rocurônio. Mas assim, a intubação teve sucesso, isso não teve significância, só o tempo mesmo.
Aqui é um score para esse desfecho secundário já, então um score para ver como é que foi a laringoscopia desses pacientes. Basicamente, esse score aqui, ele, a depender da soma dele, é dividido em uma laringoscopia excelente, boa e ruim. A gente viu que em ambos os grupos, eles tiveram, a maioria foi excelente e boa, assim, tanto com succinil quanto com rocurônio. Poucos pacientes tiveram a laringoscopia mais difícil. Aqui, de desfecho secundário, também a gente vê que poucos pacientes em cada grupo não foram intubados de primeira, 16 contra 18%, e aqui principalmente a gente tem consequências hemodinâmicas, a gente não teve nenhuma morte, nenhuma parada. Alguns pacientes fizeram fibrilação ventricular e AS, mas isso foi balanceado nos dois grupos. A conclusão, então, é que a incidência e severidade de hipoxemia não difere entre a succinil e o rocurônio. A vantagem da succinil é o tempo para fazer efeito, que é mais rápido, mas isso não trouxe consequências clínicas para o paciente nesse estudo. E a succinil, não, ele teve a conclusão que ela pode ser substituída com segurança pelo rocurônio. Certo? Boa tarde, gente. Então, sou Francisco, vou na mesma linha do Gabriel aqui, falar sobre esse estudo do JAMA, que fez um randomizado para ver succinil versus rocurônio, numa tentativa de provar que o rocurônio pudesse ser não inferior, tá? Bom, introdução background que a gente tem aí, acho que nem compensa falar muito sobre aquilo, mas comparação dos dois é importante a gente sempre lembrar. O rocurônio é não despolarizante, demora aí até 60 segundos para começar a fazer efeito e dura mais ou menos 1 hora. A succinil é despolarizante, tanto que tem todas as contraindicações relacionadas principalmente ao potássio, dura 5 a 10 minutos, demora mais ou menos também o mesmo tempo para começar. Esse aqui eu acabei achando na internet, é do Serviço de Emergência Médica de Sydney. Eles colocam sobre o uso da succinil, nunca usar nessas categorias. Algumas talvez você possa fazer menos, algumas talvez você tenha que fazer mais, e algumas que ficam meio em dúvida, eles colocam para não tem problema. Mas e aí? A gente tinha, depois do estudo do Gabriel, essa revisão da Cochrane de 2015, que queria comparar aí com onde que a gente estava em relação ao uso do succinil e do rocurônio. Ele acabava trazendo esse gráfico que favorecia succinil, considerando o resultado da laringoscopia e comparando entre fazer uma sequência atrasada e uma sequência rápida. E esse aqui, a variante além do rocurônio e succinil, qual era o sedativo. Então, ele comparava com propofol e com outros. Acabava que ambos os gráficos mostram um favorecimento aí da succinilcolina. E aí eles desenharam um estudo de pacientes pré-hospitalar, na França, em 17 unidades aí de emergência, que tinham que ser entubados e fazendo uso do rocurônio nessa dose de 1,2 contra a succinil na dose de 1, para ver o sucesso de intubação em primeira tentativa. Então, quantas porcentagem dos pacientes iria ser intubado na primeira tentativa. A inclusão foram adultos, necessidade de OT, exceto parada, então não usaria nada de droga. Exclusão de gestantes, de menores de 18, parada, contraindicações conhecidas ao rocurônio, que é basicamente alergia, particularmente nunca vi. Succinilcolina ou Sugamadex, que é o reversor do rocurônio, tá? Randomização 1:1, blocos de 4, 6 e 8, e eles tinham um protocolo, que era uma indução com etomidato ou ketamina, a escolha do médico, a paralisia que vinha num envelope fechado, e uma intubação que era preconizado que fosse feita 60 segundos depois, com uma lâmina, 3/4, célica opcional, e eles tinham essas possibilidades de técnicas alternativas aí, caso não fosse bem sucedida a intubação, tá? Os desfechos, o primário era realmente essa porcentagem de pacientes com intubação bem sucedida, tanto confirmado pelo médico quanto por capnografia, e os desfechos secundários, o Cormack, de 1/4, uma dificuldade de intubação mais subjetiva, condições gerais do paciente, por esse método de Copenhague aqui, a porcentagem que precisou de técnicas alternativas para intubar, e as complicações dos 15 minutos pós-intubação, tanto aquelas que a IO trouxe, do Vanderbilt, que é basicamente colapso hemodinâmico, quanto broncoaspiração e arritmia e reação alérgica. Eles fizeram uma estimativa de que 75% ia conseguir ser intubado em primeira tentativa com a succinil,
e aí quiseram uma margem de inferioridade na cabeça deles de 7%, com alfa de 5 e um beta de 20, 1.204 pacientes, eles chutaram 1.300 para ter uma segurança aí nas perdas. Bom, onde a gente chegou? 1.326 elegíveis, 78 excluídos, 1.250 com algumas perdas, 610 contra 616. Então é um número bastante razoável aí de pacientes, considerando que a gente está falando de um pré-hospitalar, né? Então vale tudo. A tabela 1, os pacientes são bastante parecidos, uma proporção um pouquinho maior de homens aqui. Histórico médico muito parecido, mas a gente vê a razão para intubação. O que mais me chamou a atenção foi falência respiratória aguda, que no grupo Rocoroni tinha um pouquinho mais, e um pouquinho mais de coma aqui, de envenenamentos aí, autoextermínio, no grupo de succinil. Tá? Continuando, Glasgow também muito parecido, doses e aí dos sedativos e o que usou também muito parecido. A posição, um pouquinho mais de diferença aqui, na succinil, quando a gente vai ver que os pacientes estavam no chão, tá? Se a gente teria alguma influência disso para falar sobre a intubação. Nos resultados, então, a gente teve quase 80% aqui de sucesso com o succinil, enquanto 74% com o rocorônio. As comparações dos desfechos secundários foram muito parecidas. O que a gente perde aqui um pouquinho de Formac 3 vira um 2 aqui no succinil. A dificuldade muito parecida, o Copenhague também. Necessidade de dispositivos alternativos muito parecida. E complicações também extremamente parecidas aqui entre os dois grupos. As análises exploratórias, tentativas de intubação em diferenças pequenas, tempo aí de cuidado pré-hospitalar muito parecido, mortes também muito parecidas, complicações também muito parecidas. A diferença ficou muito baixa mesmo. E aí, quando a gente chega no gráfico da não inferioridade, esse aqui é um modelo que eu trouxe de outro artigo, só para a gente lembrar. Sempre você faz o corte da margem e, dependendo de onde fica, a gente consegue concluir. Acaba ficando aqui no inconclusivo, porque ele cruza a linha do zero, mas cruza também a linha da margem. Tá? No final das contas, de 1.226 pacientes aí, ficou uma margem de diferença de 4,8, que não conseguiu ser considerado o rocorônio como não inferior. Então, a princípio, ainda tem um favorecimento para a succinilcolina, considerando o pré-hospitalar e o ambiente que a gente avaliou. O que a gente tem? Algumas limitações do estudo. Ele não é duplo cego. O examinador, apesar dele não escolher o que ele usava, ele sabia, tanto porque acabavam abrindo lá o pacote, quanto que ele via o paciente fascicular, né? Não foi registrado o tempo que realmente levou para ser entubado, então, apesar deles terem a recomendação de que deveria esperar 60 segundos, isso não foi cronometrado. Eles fizeram um cálculo amostral com 75% de sucesso na succinil, e o observado foi muito maior que isso, então talvez isso pudesse ter interferência. E a margem foi de opinião de especialista, então a gente pode ter uma interferência nisso também. De todas as formas, eu acho que é um estudo heterogêneo, que traz uma questão clínica relevante, que a gente ainda não conseguiu chegar a um consenso. É um estudo que tem um cálculo de poder que me parece bastante apropriado, uma quantidade de pacientes muito relevante para falar em estatística, né? Uma perda mínima aí, um trabalho que conseguiu ser bem organizado. E alguns pontos de discussão, e vem de mim, vem do estudo e vem da internet também. O rocorônio ainda doses altas parece ser razoável, parece ter um efeito bom e positivo. As diferenças dos grupos não permitem avaliar uma superioridade, e o que talvez eu tenha extraído aí de que é a mais relevante para eles, é que eles têm muitas contraindicações da succinilcolina, quase nenhuma rocorônio, mas a succinil ainda está ganhando. Será que condição de intubação dá para ser comparado com o risco das complicações? E o que eles colocam é que talvez a escolha do paralítico numa dose melhor, numa dose alta, tenha sucesso similar, mas sem as contraindicações. A impressão que eu tenho, e aí já puxando a discussão aqui, no caso do succinil contra o rocorônio,
que dos sites que eu li, de ingleses, de americanos, de australianos, parece que eles gostam muito do rocurônio e tem muito medo da succinilcolina. E estão tentando achar evidência de que consiga mostrar que o rocurônio é, no mínimo, similar ou algo parecido, por esse medo das contraindicações da succinilcolina, que acho que são reais, né? O potássio é uma coisa que dá bastante medo na gente, enquanto que o rocurônio só tem alergia, que é uma coisa mais rara. A gente discutia aí o que seria melhor. Eu fiquei com dúvida, particularmente depois desse estudo, porque é uma margem pequena, mas ele realmente não conseguiu atingir, mas essa questão que ele fala de usar uma dose maior e ter um efeito similar seria suficiente para garantir um sucesso, enquanto que um não tem contraindicações que o outro tem. Então, fica aí as dúvidas para a gente discutir. E aí, galera, quem dos que apresentaram aí, quem que gostaria de começar sumarizando os achados como um todo? Acho que não sumarizar, pelo menos da minha parte do Francisco, assim, de succinil contra rocurônio. Não sumarizando, mas eu acho que lembrar, assim, onde que você usa o bloqueador neuromuscular, né? Que, por exemplo, o meu estudo foi de UTI. Acho que a revisão da Cochrane, deve pegar vários, né? Deve pegar UTI, centro cirúrgico, pronto-socorro, pré-hospitalar, então... Hã? Então são pacientes diferentes, né? Eu acho. Acho que pelo menos, sim, senti um pouco que o meu de onde foi de UTI, pelo menos, mostrou que é seguro. Também, apesar de ter, assim, demorou uns 14 segundos, assim, tipo, deu certo. Procedimento com rocurônio demorou 14 segundos mais, né, na média. E outra coisa também, às vezes, tomar cuidado com o succinil, que às vezes a gente pensa assim, fez efeito quando iniciou as fasciculações e depois parou de fascicular. No meu estudo, no estudo mesmo desse trabalho que eu fiz, assim, acho que uns 40% dos pacientes não fascicularam, ou então, assim, mesmo depois de 45 segundos, eles continuavam com as fasciculações, entendeu? Então, assim, a gente tomar cuidado, que acho que o paciente geralmente fascicula, mas não é sempre. Então, ficar de olho na succinil por conta disso. Mas meus comentários são mais esses. Aí também, o fato de ser um pré-hospitalar, você não tem informações sobre o paciente, né? Então, usar uma medicação que talvez tenha contraindicações mais abertas, tipo succinil, você não tem o potássio do cara. Lógico que você pode prever, é um trauma, então eu vou evitar usar, é um queimado, eu vou evitar usar, mas 100% a gente nunca sabe, né? O rocurônio traz a impressão, e isso que eu acho que eles querem defender, que ele é mais seguro. Se dá para ser tão bom quanto o succinil, ou se um é melhor que o outro, aí acho que é a dúvida que ainda tá, sabe? Uma coisa, nenhum de vocês dois, Francisco, falou nada sobre. Eu lembro de aprender na graduação que talvez o succinil fizesse sentido se você tem risco de via aérea difícil, você não conseguiria entubar, e o paciente voltaria a respirar por conta e coisas assim, né? Pra ele ser rápido, e aí você conseguiria resgatar melhor e coisas assim. Isso faz muito sentido se o paciente não tem uma insuficiência respiratória, né? Que a gente discutiu isso muito no Covid, que insuficiência respiratória, esse tempo o paciente vai já ter morrido, provavelmente. Mas eles não abordam nada disso, né, no pré-hospitalar. Não, e eu acho que também traz uma realidade um pouco diferente de Brasil e de outros países. Ele até coloca no estudo que não poderiam entrar pacientes que tinham contraindicação ao Sugamadex. Então, ele tinha como contornar esse problema do rocurônio durar muito. Acho que a nossa realidade é que não tem, às vezes não tem rocurônio e não tem Sugamadex por aí. Particularmente, acho que fora de hospital eu nunca vi. Então, mas eu realmente, isso é uma coisa que me falaram muito na faculdade, toma cuidado com quem você vai bloquear, cuidado para bloquear com rocurônio se você não conseguir entubar e tal. Acho que é diferente porque as equipes eram experientes e tal, tem essa questão de ter o Sugamadex.
Acho que é um ponto válido para se lembrar, mas nesse caso aí realmente não teve nenhuma referência para isso. Até nesse ponto, isso é uma dúvida que eu tinha muito quando eu fui fazer a revisão de intubação. Naquele livrinho azul, que agora eu estou em foco de demência, esqueci o nome do autor, aquele famoso da intubação. Obrigado. Ele até bota esse questionamento aí, mas o problema da UTI é que muitos pacientes você bloqueia porque você vai intubar e você tem que intubar e tem insuficiência respiratória. E tanto faz, se você não conseguiu, você não vai voltar a oxigenar ele do jeito certo. Mas também uma das coisas que eles fizeram é, talvez para o paciente do centro cirúrgico, a succinil vai ter aquele tempo de ação, ele é meia vida mais curto, 6 minutos e tudo, mas quando você vai ver a capacidade dele de efetivamente voltar a ventilar de uma forma adequada, esse tempo é bem maior. Então parece que ele ainda fica parcialmente bloqueado um tempo, e isso aí vai durar algo em torno de uns 10 a 12 minutos, pelo que eu lembro assim de cabeça. Só curiosidade. Aproveitando até o gancho de eu estar no estágio da anestésio, a única vez que eu vi eles ficarem realmente preocupados com a via aérea e tal, eles fizeram a intubação acordada, entendeu? Então, se tem algum medo a mais, acho que era por uma broncoaspiração também, porque a paciente tinha um megaesôfago. Mas aí, acho que tira, ou não, bloquear ou não bloquear, está independente do medo da via aérea. Se eles têm medo de via aérea que não vai conseguir, que o cara vai ficar ruim, eu acho que eles fazem intubação acordado, e, enfim, chilo, fibroscópio, técnicas alternativas e tudo mais. Tá? O teu, né? Era só paramédico, não era médico que intubava. Né? Frequente. Paramédico, enfermeiro intubarem, muitas expressões. Mas é interessante poder usar essa medicação, tipo, bloqueador neuromuscular, até era uma questão, acho que na revisão anterior. Então, assim, já vem sido utilizado o bloqueador neuromuscular há décadas por essas pessoas, por enfermeiros e paramédicos. Então, acho que a questão de segurança existe para testar isso. Achei isso interessante. Fala que não usar, né? Sim. E é engraçado que tinha gente que não era nem sedado e fazer um bloqueador. Não, fazer um bloqueador em quem não era sedado no contexto pré-hospitalar. Eles até falam, pode ser que a pessoa se lembre e tudo mais, mas paciência é vida. Tipo, alguma coisa nesse sentido, assim, foi bem esquisito. Não, mas eu acho que esses artigos, enfim, são 3 pontos diferentes, né? Bloquear ou não bloquear, de rotina, se o paciente não tiver alguma contraindicação. Outra é qual bloqueador e a outra é qual sedativo para pacientes com risco de instabilidade hemodinâmica aí, né? No seu estudo, né, eu acho que saiu muito paciente, talvez porque era neurocrítico, devia ser isso, porque tinha pouco paciente entubado por coma, né? Era mais choque respiratório, então eu não sei se eles preferiram entubar com propofol, ou sei lá, alguma coisa assim. E aí, midazolam e propofol. E era 300 e pouco. E 300 eles escolheram não nem tirar o envelope. Ele escolheu o etomidato ou a ketamina, sabe? Ficou parecendo isso. Isso, assim, se a gente for ser bem criterioso, isso, em teoria, isso não é isso que introduz viés de seleção. Talvez a sua amostra não vai ser representativa da população que você queria estudar. O viés de seleção é quando você coloca o paciente no estudo sabendo em que grupo ele cairia, entendeu? Tá? Então, o sigilo de alocação é para garantir que não tenha viés de seleção. Entendeu? Porque você sabe em que grupo vai cair, você seleciona em que grupo ele cai, né? Porque você vai saber em que grupo vai cair, entendeu? Isso aí é um conceito um pouquinho mais antes, chama viés de amostragem. Talvez a amostra não seja representativa da população, é mais para você generalizar. Isso, exato. Assim, isso é uma diferenciação meio teórica, assim, mas quando a gente vai fazer análise de viés, mas o conceito é esse mesmo, né? No caso, talvez não seja representativo de todos que seriam entubados. Bom, então, comentando aí sobre cada um dos pontos. Primeiro, curarizar ou não. A gente não tem
evidência de cycling randomizado sobre isso. Se você for perguntar para anestesista, eles vão falar que você é louco de não corizar, de rotina. Isso é inseguro, não tem por que fazer isso, né? E eu, pessoalmente, eu aprendi a entubar sem bloquear de rotina, né? E eu fiz muita besteira. De intubações dificílimas à toa, assim, entendeu? E aí, nesse contexto, qual que foi o primeiro trabalho do etomidato? Não, etomidato... foi o seu. O etomidato, ele dá trismo, entendeu? Então, você entubar com o propofol. O propofol relaxa, o paciente relaxa, é diferente do etomidato. O etomidato, o paciente pode ter trismo mesmo, e aí entubar com etomidato sem colarizar é loucura, porque vai ter paciente que vai ter trismo. Aí você perde a primeira intubação se você coloca o paciente em risco, desnecessariamente, né? Ainda tem isso, né? Isso seria acordar a tempo, né? De você ter entubado, entendeu? Então, etomidato tem essa questão, quando você não colariza. Agora, o ketamina, geralmente não, mas entubar com ketamina sem bloquear é meio estranho, né? O paciente fica com aquele olhão meio aberto e tal. E propofol e midazolam, não. Midazolam, o problema é o tempo de latência mesmo, né? Do seu estudo, Rocuronium versus succinil, eu acho que o estudo mostrou bem que os dois são, como regra geral, são bem equivalentes, mas a succinil, ela é um pouquinho mais rápida, né? E aí é por isso que vocês forem ler o Walls, ele fala para você dar o rocuronium antes do sedativo, tá? Isso é uma coisa que às vezes a gente esquece, você fazer, porque o tempo de latência dele é maior. Então você dá antes, para quando o efeito do sedativo estiver no máximo, o rocuronium já vai estar fazendo efeito também, tá? Então isso não é estranho, é uma questão de farmacologia, né? Mas tem que ser rápido, né? Você não pode dar o rocuronium, esperar 2 minutos para fazer o sedativo. Tá? Exatamente. Então aí você assegura que o rocuronium vai, talvez se antecipe esses 10 segundos aí, né? Tá? E etomidato e ketamina, esse estudo ali do ICM, nossa, é muito estranho assim, sabe? Tem uma redução de mortalidade tão grande por causa do sedativo, mas acho que a gente tem que acreditar um pouco no estudo, né? Talvez tenha alguma coisa aí nessa jogada, porque o estudo anterior, o do Lancet, né? Ele já tinha, assim, ele tinha 3% de diferença de mortalidade a favor da ketamina já, 4%. Só que não era significante porque o N era menor. Então, putz, você fica meio de se estranhar, né? E os australianos, desde que o Córticos foi publicado em 2008, quando mostrou a associação com maior incidência de insuficiência adrenal, eles já proscreveram o uso de etomidato na Austrália. A Austrália praticamente não usa mais etomidato, só usa ketamina para intubação em sequência rápida. Aí eu acho que a gente pode usar argumentos variados para todas essas situações. Eu acho que o primeiro, segurança do paciente. Por que você vai usar uma droga que vai ter um efeito fisiológico deletério, que tem uma evidência que não é forte, mas que é incerta, mas que talvez tenha um efeito deletério, né? Esse é o primeiro ponto, certo? Em paciente ruim, né? Paciente chocado, paciente ruim. Para fazer uma cardioversão, por exemplo, tudo bem, né? O etomidato é ótimo, inclusive, porque é rápido, não dá hipotensão e tal. Então, esse para mim, seria o primeiro ponto que eu levaria em consideração, né? O bloqueio não é a mesma coisa, é uma questão de segurança do paciente. Se o paciente não tem uma contraindicação formal, e aí entra esse argumento quando você vai entubar um paciente, se você tomou uma decisão correta de entubar, na emergência ou na UTI, os cenários são um pouco diferentes, mas as decisões são semelhantes, né? Você está disposto a ir para as vezes de fato, né? Então, o certo é você curarizar, e se não der para entubar de primeira, você vai para mascaringe, se não der, vai para crico. Você tem que ir para as vezes de fato. E desde que a gente tenha curarizado mais de rotina, eu não lembro de a gente ter feito uma crico, entendeu? A gente não chegou nesse ponto. E eu lembro de muitas situações antes em que a gente se meteu em confusão durante a intubação no paciente sem estar curarizado. Entendeu? Isso. Não, crico, eu participei de uma crico só quando eu fui residente lá no trauma. Tá? E aí, o que eu acho que é o ponto, né? É que a gente não faz muito isso, agora vocês estão tendo mais contato com anestesia e tal. Eu estava de plantão no domingo, lá no AC, Roberto, e aí tinha um doente lá, Roberto, paciente boca pequena, cabeça e pescoço, não mexia o pescoço, a cabeça inchada,
não tinha mobilidade cervical, assim, todos os preditores possíveis, e insuficiência respiratória. Tá? FiO2 de 100 no alto fluxo, saturando 85 em delírio. É o pior cenário possível. Você vai coralizar esse paciente? Não, né? Isso aí não dá. Só que aí, se você achou que não dá para coralizar, você não deve também fazer um entomidato e intubar, certo? Então, esse é o paciente para você fazer uma intubação. No cenário de emergência UTI, não dá para fazer acordado, geralmente, porque o paciente está em delírio, não é igual ao centro cirúrgico, né? E aí entra o que o Scott Weimer trouxe uns anos atrás, que é o delay sequence, né? Dá uma ketamininha, relaxou, intuba com bronco ou com vigilarinho, tal, que você achar que você tiver disponível, né? Esse caso aí deu super certo, foi com bronco, tal, intubou em 10 segundos, né? Então, acho que a etapa antes, que é se preparar, antever os problemas, é o passo mais fundamental no manejo da via aérea, tá? Então, assim, fingir dos ovos aí, a gente não tem evidência forte de usar corário ou não, mas se você for falar com o anestesista mesmo, eles acham uma loucura intubar sem bloqueador, assim, eles acham que na verdade, eles sempre acham que o paciente tem que estar paralisado, né? Até para transporte, para tudo, eles acham que é mais seguro, né? Mas para intubação, realmente, hoje eu tenho um pouco essa visão também. Acho que a gente vai se colocar em risco. É claro que o pressuposto para isso é ter alguém experiente, capacitado para chegar a vias de fato, se for necessário, certo? Senão não dá. Aí o Rocurônio versus Succinil, a gente teve, durante a pandemia, a gente teve um caso, não vou falar qual foi o assistente, mas é um assistente japonês, que usa pochete, foi reintubar uma paciente que estava 3 semanas na UTI com Succinil. O paciente parou, fez hipercalemia, voltou, depois foi tudo assistido na hora. Então, na UTI, eu tenho muito receio de succinilcolina. Especialmente, se o paciente ficou imobilizado uma semaninha, isso foi na pandemia, eu já tinha visto isso acontecer 2 outras vezes, tá? De parada durante a intubação na UTI. Então, succinil eu acho que é excelente para pronto-socorro, para hospitalar, né? A latência mais rápida e tal, mas para UTI eu tenho um baita receio. E aí eu acho que, como regra geral, aí de novo, o argumento da segurança, que tem menos efeitos colaterais, o Rocurônio vai acabar cabendo melhor. Tá? Você foi plégica, e aí, com 4 dias, teve um débito maciço, e aí, né, na intubação dela, a gente intubou com succinil. Eu fiquei bem receosa, assim, tinha 4 dias de mobilização, parética, mas eu não sei se tem algo. Eu acho que é pouco para ela já estar toda denervada, né, e tá com a placa hipertrofiada lá, querendo receber acetilcolina, né. Aí eu acho que, mas eu pessoalmente eu prefiro ir com o Rocurônio, vou ser bem sério com você, tá. Onde que tem que tomar muito cuidado? Queimado assim, na chegada até dá, mas queimado faz muita hipercalemia, porque ele tem muita lise tecidual e tal, e aí queimado tem que tomar muito cuidado, nas primeiras 24, 48 horas já existe, e paciente com paraplégico, né, TRM mesmo, também na chegada pode, mas uma vez que ele começou quando já está fazendo espasticidade, né, aí que você preocupa, né, tá, e aí eu acho que o principal se o tempo foi muito prolongado, mas é arriscado, né, você não sabe exatamente esse tempo, né, com a succinil. O Rocurônio eu gosto de cronometrar. A hora que faz, cronometra. Aí intuba quando der 60 segundos. Porque você pode até tentar ver se relaxou ou não, tal. Mas eu acho que o Rocurônio, eu seguiria até juntando o negócio lá do pessoal do Vanderbilt. Faz Rocurônio, seda, ambusa, ventila, uma vez a cada 6 segundos, intuba com 60 segundos. Se o paciente não estiver vomitando, tal, não tiver contraindicação, ambusar. A dose, você pode fazer a dose 0,6, mas às vezes não vai dar o relaxamento ótimo. Então, chuta para cima. 1,2, que é a dose sugerida para sequência rápida. 1,5, né? E no teu estudo ainda, eles usaram subdose de succinil, né? Eles deram só 1 mg por quilo. E mesmo assim, succinil? O Rocurônio? Não, o dele foi 1,5, foi 1. E aí ele não mostrou que é não inferior. Mas aí a margem de inferioridade, o autor decide a priori baseado nos pressupostos dele, né? Ele botou em 7% e ele usou o intervalo de confiança para não inferioridade de 97 mil%, que seria, se fosse um bicadado, seria 95%.
Às vezes, em estudo de não inferioridade, você também considera que o intervalo de confiança pode ser 90. Você poderia usar 95% para um lado. E aí talvez fosse não inferior, se você reduz esse intervalo de confiança. E aí a outra questão, assim, quanto que você está disposto a usar uma droga mais segura para perder a intubação de primeira passagem? Esse que é o questionamento, né? Então, 5%, 10%, eu aceito perder uns 10% de primeira passagem para uma droga mais segura, entendeu? É que uma vez o estudo foi feito, a margem é fixa, você não pode ficar vendo margem a posteriori, né? Mas eu acho que como clínicos a gente pode pensar um pouco assim, né? Exatamente, não botou o paciente em mais risco, né? E outras coisas foi muito semelhante. Mas aí. Ah, sim, sim. Não, claro, assumindo que a preparação foi ótima para os dois grupos, né? Ah. Aí tem dois argumentos aí. Qual que é o problema de você deixar assim, né? Às vezes quando você faz isso, o paciente dá uma relaxada e pode regurgitar, né? Então, é uma coisa para... Mas você está entubando sequência rápida para evitar isso. O segundo é você também não se meter em confusão. Se for fazer isso, alguém segura a veninha no rosto, tira o cabresto, né? E aí deixa lá e já deixa a outra pessoa tem que estar pronta com o ambu na mão. Entendeu? Não, eu deixaria na avenida, deixa na avenida, ventilando, não tem problema, deixa ali, porque é 30 segundos, só que aí tem que sincronizar muito, geralmente é o físico que vai estar auxiliando a gente nesse momento, aí você dá o sinal, ó, vamos tirar o coisa, aí você vai direto para a neuroscopia, né? Mas aí você bota como se fosse um ambu, bota a frequência de 10 ali e tal, né? Só para dar um deltazinho, para ele não hipoventilar tanto, né? Não, se ele já está na VNI, entendeu? Nesse caso aí. Mas. Não, hipoxêmico. Não, hipoxêmico. O paciente que você não quer que desature. O paciente que você vai entubar por rebaixamento, que sai de 100 de saturação, então é tranquilo. Não precisa. Né? Aí a sua preocupação aí é com hipercapnia, mas 1 minuto de apneia aumenta quanto o CO2? 3 a 5, que é o que a gente faz no teste de apneia, né? Então não é uma hipercapnia bizarra que vai acontecer por causa de 1 minuto, né? Então é quando você fica hipoventilando muito tempo. Tá? Mas é assim, aí um critério de exclusão é assim, risco de broncoaspiração, isso era excluído, tá? Então, vomitando, HDA, essas coisas, aí não. Aí, se não era esse grupo, aí era randomizado, aí reduziu a incidência de hipoxemia durante a intubação. Isso, exatamente. Podia ter estômago cheio, mas o que era contraindicação era claramente um paciente podia broncoaspirar, né? Entendeu? Enfim, eu acho que a ideia do PET era juntar essas informações. Seguiu do Rocorônio, mas e o cisatracúrio? Não foi estudado aí? Vocês costumam usar aérea? Como que é? A gente até usou, né, numa vez lá, porque era o que tinha mais perto, assim, vamos lá. Não deu ruim, não, dessa vez. Mas o CIS, ele tem a ação dele é ainda mais prolongada que o rocurônio. Já vi realmente, a gente em outro hospital já usou, depois que a gente usou o CISA, foi uma experiência meio desagradável, assim, tipo, demorou, acho que, o que foi desagradável mesmo? Lembrei, porque o paciente ainda estava, assim, a gente tinha feito o sedativo, aí começou a ir pro CIS, aí o paciente começou a vomitar, e aí aquela coisa, e começou a agitar, e aí aspirava, e aí o CISA demorando para fazer efeito, o paciente continuando agitado, enfim, não foi essa experiência. Não, mas é porque aí na sequência rápida, né, os anestesistas usam muito CISA, né? Mas período ele vai ficar
É. Mas se for uma intubação meio semi-eletiva, não tem problema, não. Vou ser bem sincero. Intubação que você acha ali que... Mas eu não vejo por quê, porque a meia-vida no fim do Rocorônio CIS é o mesmo, né? Então acho que pra gente, pros intensivistas, é melhor ficar com o Rocorônio, né? Se você quer... Porque se vai usar o CIS é porque você quer manter coralizado depois, né? Então aí usa o Rocorônio que vai dar o mesmo efeito. E uma coisa que o Paulo falou é super importante, embora o succinil demore 5, 6 minutos, é só vocês verem na prática, quando vocês entubam com o succinil. Demora às vezes uns 15 minutos para o paciente entrar no ventilador. Então, embora o efeito tenha passado, demora para ele engatar, entrar de fato. Então não é 5 minutinhos não é tão tranquilo. Isso aí é um ponto legal que o Paulo trouxe. Você fez a dose de Rocorônio 1.2 e aí o paciente não bloqueia. Assim, ele não fica relaxado. Tá difícil ainda. Você repica quanto? Cara, já aconteceu. Olha, Cate, eu não lembro de ter acontecido isso. Tá. Esse acesso tá caindo o Rocorônio na cama, né? Eu tô brincando. Quer dizer, eu aumentaria a dose, não tem problema se aumentar a dose, né? Que vai ficar coração mais tempo aí. Eu faria uma dose mais alta, né? Faz um 0,6 aí, dá uma dose a mais. Tem até essa sugestão do Walls, né? De fazer até 1,5, então. E aí uma coisa que a gente não sabe usar, eu nunca usei, eu não sei de cor, é o Sugamadex, né? Então, se tiver alguma situação de que você acabou coralizando que quer voltar atrás, tem o Sugamadex, mas isso também não é coisa de intensivista nem de emergencista, né? É mais para anestesista. Às vezes coralizou, aí era uma viária difícil não predita, e aí o algoritmo do anestesista tem lá cancelar a cirurgia, né? Sempre tem. Aí ele pode dar o Sugamadex e cancela. Né? Então esse aí a gente não tem muito, esse aí não. Mas eu nunca usei, vou ser bem sério com vocês. Não sei se vocês viram alguma vez lá no centro cirúrgico, mas é alguma coisa para aprender até com os anestesistas mais, né? Eles falam de pupila. Vocês já viram alguma coisa com pupila? É que lá na Rex, eles falavam que achavam que Rocurônio, o paciente fica com uma pupila midriática meio médio fixa por um tempo, assim. Eu nunca reparei. Na pandemia tinha umas coisas meio que assim, por bloqueador, talvez a pupila seja por isso. Mas eu mesmo nunca reparei, assim, porque é tão rápido o paciente volta, eu nunca. Eu não sabia, eu não sei. Na pandemia eu vi isso tanto com o Rocurônio quanto o Cisatracúrio. Mas ao mesmo tempo respondia também a pupila. Respondia também. Não eram todos, mas aconteceu algumas vezes de tipo, o paciente bloqueado está com um exame de morte encefálica. Não, mas espera aí, vamos deixar mais um tempinho, a gente desliga o bloqueador amanhã e vê, ou desliga hoje e vê como vai ficar. Volta o reflexo. Isso e eu nunca achei, tipo, porcentagem, mas eu acho que não é 100%, amiga, porque, enfim, a minha experiência na pandemia é... Eu também não sei. Faz. Mas antigamente eu fiz uma brecha, acho que eles faziam uma ainda faz. O Sugamadex é muito caro. Tem vários trabalhos mostrando que o Sugamadex talvez seja melhor, mais seguro. Muito isso é só dentro da prática, muito isso de conspiração. Você passa a sonda NASA assim antes? Isso aí é uma controvérsia. O que você acha? Puta, o cara tá mega distendido. Eu acho que é melhor esvaziar o estômago, vou ser bem sério. Tem algumas pessoas que falam assim, se você passar a sonda, você perde o esfíncter, e aí você aumenta o risco de ele regurgitar, né, a hora que você passa a sonda. Mas eu, como regra geral, acho melhor passar. Se der pra passar, né? Se for aquele paciente mega agitado e tal, aí já era. Só que aí já vai pronto, assim. Se for entubar o paciente assim, pega o aspirador rígido, que a gente tem nas nossas caixas aéreas, tá? E bota ele junto. A hora que você vai laringoscopar, já vai com ele, para já direcionar ele pro esôfago enquanto você vai para lá. Porque se regurgitar, ele já aspira direto, entendeu? Para alguma coisa ele vai broncoaspirar, mas pelo menos você reduz o quanto ele vai broncoaspirar nesse contexto, né? Karine, vocês fazem alguma coisa diferente lá no PS, não? Passa lá para cá.
Você falou de que anestesista não intuba sem bloquear, emergencista também. A gente meio que não admite, assim, intubar o paciente sem bloquear também. Só pontuando que vocês já falaram aí, acho que a gente faz com alguma frequência também a sequência atrasada ali, né? Fazer hemoketamina antes também. Muito comum, eu não particularmente não faço na UTI, mas muito comum fazer o rocurônio antes, na sala de emergência eles fazem, apesar de que aqui a gente intuba muito mais com succinil. Na UTI eu vejo que é diferente pelas razões que você falou aí. E o que mais? Entubar acordado quase nunca eu vi aqui também. Não me lembro. Sim. O Sugamadex é mais disponível na pediatria. Lá no HU eles têm, é mais disponível, assim. Aqui não, a gente quase nunca fez assim também. Aí é mais difícil mesmo. Acho que é isso. Tem uma porcentagem importante, quando usa rocurônio, tem uma porcentagem importante, não lembro agora se o número é 6 ou 8, um estudo recente mostrou, de pacientes que passa o efeito do sedativo, quando a gente usa ketamina com rocurônio, que passa o efeito do sedativo antes de passar o propofol e rocurônio, antes de passar o bloqueador neuromuscular. Então, virou para mim isso uma rotina de quando eu vou entubar com rocurônio, lembrar de ter um propofol, um midazolam, alguma coisinha engatada ali na seringa, ou a sedação contínua já prescrita, se for o caso de sedação contínua, para quando acabar tudo, desfez o círculo ali, dar mais um shotzinho ali só até passar o efeito do rocurônio. O midazolam é melhor. Perfeito.